somos nós, homens e mulheres fragilizados. Então, é muito importante para todos nós podermos ver que para a igreja, de fato, hoje caminhar, ela precisa, no mínimo, de uma organização. E a gente entender como é que está essa organização da igreja, essa organização que nos faz caminhar melhor, que nos faz agir melhor, que nos faz viver melhor, e faz com que nós possamos viver, de fato, né, o nosso discipulado, a nossa missionariedade e o nosso profetismo, né? Temos uns slides que daqui a pouquinho vamos estar vendo juntos, para que a gente possa tirar todas as dúvidas, assimilar bem essa ideia, essa proposta da igreja para fazer caminhar lá no nosso chão, no nosso espaço, onde nós ali estamos construindo essa nossa história, tá certo? Então, vamos, não sei se está pronto aí os slides. Pronto. Ok, todos estão vendo? Sim, sim. Então, todos estão me ouvindo bem? Sim, Pronto. professor. Então, nós vamos. Sim, Oi? sim, tudo bem. Pronto. Então, como temos um material que vai ser projetado, vamos ir acompanhando e, na medida que vamos partilhando, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma colocação, a gente vai socializando, tá bom? Muito bem. Então, a Organização Missionária da Igreja do Brasil, Igreja Discípula Missionária e Profética, né? Essa é mais ou menos o título que a gente está dando para começar a fazer esse trabalho, fazer essa caminhada, tá certo? Então, vamos passando aí os nossos slides. Pronto. Uma igreja em saída. Essa palavra em saída ficou tão marcada na nossa mente, no nosso coração, com o papado do Papa Francisco, na qual ele foi bastante incisivo, insistente, persistente, convicto, né, dessa igreja em saída, e nos ajuda muito a mantermos este olhar. Por isso que diz que a igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-os no amor, né, João 1 João 4, 10, e por isso ela sabe ir à frente, sabe tomar iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Evangelho Gáudio 24. Então, quando esse primeiro texto que nós já estamos vendo, vai colocando que o grande objetivo da igreja é a igreja que sai, é a igreja que vai ao encontro, é a igreja do caminho, como Cristo fez sua missão no caminho. E no caminho, ele foi, de fato, ali curando, integrando, devolvendo a dignidade, valorizando, aproximando. E mais do que nunca precisamos fazer esse caminho que o próprio Jesus fez e que, de fato, é a missão da igreja. E a missão da igreja é a missão de cada um de nós, né? A igreja nasceu para dar continuidade à missão de Jesus, que é a missão de Deus, como vamos ver um pouquinho mais à frente. Podemos passar? O que diz a Cooperatio Missionalis,
Por isso, toda iniciativa de animação missionária se dirige sempre para o seu objetivo: formar o povo de Deus para a missão universal específica, suscitar boas e numerosas vocações missionárias, promovendo toda a forma de cooperação na evangelização. As igrejas locais inserem a animação missionária como elemento central na pastoral ordinária. Então, isso para nós é tão importante, essa cooperação missionária, que primeiro tem como objetivo formar o povo de Deus para a missão universal. E a missão universal é a missão da salvação, né? É a missão de suscitar boas e numerosas vocações. E como nós estamos carentes de vocacionados missionários, né? Se nós olharmos a nossa realidade hoje, temos uma carência muito grande de vocações missionárias, de vocações que se lançam, de vocação que sai ao encontro, de vocação apaixonados, né, desse anúncio, desse testemunho. Então, precisamos cada vez mais ir fazendo esse caminho tão importante, voltando de fato ali às nossas origens. Por isso, passando um pouquinho mais adiante, que podemos ver 3 direções da animação missionária. Um novo impulso para o trabalho missionário da igreja no Brasil exige esforço de animação missionária em 3 dimensões. Primeiro, o aprofundamento da consciência, da vocação e responsabilidade missionária das igrejas particulares. E talvez aqui seja o nosso grande desafio, das nossas igrejas particulares, né, tomar essa consciência de que a nossa primeira vocação e responsabilidade é a vocação missionária, é a vocação do anúncio do reino de Deus. A segunda, formação dos missionários, presbíteros, religiosos, leigos e leigas. E é interessante quando se fala do aspecto da formação, se coloca em primeiro lugar que os primeiros missionários são os nossos presbíteros. Nossos presbíteros são os missionários por excelência. Renunciaram tudo por causa dessa missão, né? Depois, os religiosos, as religiosas, os leigos e as leigas. E uma das coisas bonitas das santas missões populares que podemos destacar aqui é justamente a valorização do protagonismo dos leigos quanto à sua missão, quanto ao seu testemunho, quanto à sua doação nessa missão bonita de Jesus, né? Sabendo que o primeiro missionário de toda e qualquer igreja particular é sempre o bispo, o padre, os religiosos, né? E os nossos leigos com essas grandes testemunhas. E o terceiro ponto dessa animação missionária, a da criação de novas formas de cooperação entre a nossa igreja e as igrejas de outros continentes. Ou seja, não estarmos fechados em nós mesmos, mas o nosso olhar sempre para fora. E podemos perceber que quantas vezes as pessoas dizem: para mim ser missionário eu não preciso sair do meu lugar, eu não preciso sair da minha paróquia, eu não preciso ir para outra realidade. Aqui tem lugar de missão? Tem, mas é uma forma bonita de você também cooperar com outra missão, uma missão que está além do nosso continente, que estão em outras fronteiras, em outras realidades. Então, isso para nós é algo tão importante, tão profundo. Não pensar simplesmente a missão dentro do nosso espaço particular, mas a missão é aberta, a missão é ampla, a missão é para fora, né? E com necessidade se faz que nós possamos também avançar dentro desses pontos
dentro dessa abertura, dentro desses aspectos bonitos da missão, que de fato nos faz viver uma grande experiência, né? Dando mais um passo, nós podemos ver também que a igreja em estado permanente de missão, podemos ver assim, que de fato temos percebido que a gente vai criando tantas coisas. Agora a igreja está permanente de missão. O estado da igreja sempre foi, sempre será missionária. Não é agora está, mas ela é missionária por natureza, desde o seu nascimento, não é? Desde a sua origem, ela nasceu para a missão. Como diz o texto para nós, Jesus, o missionário do Pai. Quem se apaixona por Jesus deve transbordar. Deve transbordar. E aqui é algo que para nós é fundamental. Como transbordar essa missão de Jesus, como nos apaixonar por este Jesus, para fazer transbordar, de fato, essa missão, né? Não sou eu que defino a missão, é a missão que deve nos definir, porque às vezes a gente vai querendo definir a missão, mas é a missão que deve nos definir. É a missão que, de fato, deve tornar-se para nós um estilo de vida cada vez mais profundo. Por isso que também vai se dizer que a missão, ela é urgente. Ela sempre foi urgente, sempre será urgente. Porque a missão é justamente o sair ao encontro daqueles que mais precisam. Nós pegarmos os evangelhos de maneira assim muito clara. Jesus começou a sua missão na Galileia, no lugar dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados, e ali ele deu seu grito de partida para a sua grande caminhada missionária, os 3 anos de missão, pelos caminhos da Galileia, pelas comunidades da Galileia, para entrar em Jerusalém, e ressuscitado, ele manda um recado para seus discípulos. Digam que para meus discípulos que se dirijam para Jerusalém e lá eles vão me ver. Então essa ideia de que a missão começa sempre no lugar daqueles que mais precisam, começa com Jesus e continua com os seus discípulos e continua também até hoje. A igreja em estado permanente de missão, ela deve suscitar em cada batizado, em cada organização eclesial, uma forma consciente missionária. E talvez aqui seja o nosso grande desafio de transformar as nossas pastorais de grupos de reuniões em pastoral de missão. E às vezes nós temos hoje uma grande dificuldade, né, justamente de fazer esse caminho. Essa organização pastoral é mais uma organização para executar tarefa e não uma pastoral missionária, aonde o anúncio do evangelho deve estar sempre em primeiro lugar e também a nossa saída, né? Eu até questionava outro dia as nossas diretrizes quando colocou o 4º pilar, né, da ação missionária, como se estivesse nos lembrando de que nós precisamos viver a missão, como se a missão não fosse a nossa identidade, a missão não fosse o nosso DNA, a missão não fosse a nossa razão de ser igreja. Então tem que colocar um pilar das ações missionárias. Mas a ação missionária deve ser o eixo transversal de toda a missão, de toda a evangelização da igreja, para animar todos que nela se encontram. Por isso também a igreja em estado permanente de missão é aquela que vai nos dizer que é sair ao encontro das pessoas, o encontro das famílias,
o encontro das comunidades. Para quê? Para compartilhar o dom de ter encontrado com Cristo. Olha, gente, não tem beleza mais extraordinária quando nós entendermos que sair em missão, sair ao encontro das pessoas, sair ao encontro das famílias, sair ao encontro das comunidades, tem uma única razão de ser: partilhar o dom de ter encontrado o próprio Cristo, não é? Levar esse abraço do Cristo que mora em mim, no Cristo que mora nas pessoas que nós encontraremos, né, no caminho da missão. E talvez não tenha algo tão fundamental para todos nós, justamente fazer com que partilhar esse dom do encontro com o próprio Cristo para outras pessoas. Diz que se você quiser dar um presente para alguém, o melhor presente que você poderia oferecer a uma outra pessoa seria o próprio Jesus Cristo. Como você poderia oferecer o próprio Cristo como o maior presente que ele poderia receber na sua própria vida? Por isso que nós somos motivados, impulsionados, né, para que de fato possamos dar este passo cada vez maior dentro desta igreja missionária por natureza, por essência, por criação, né? Dando mais um passo, nós podemos ver no próximo slide que aí tem um coração, né? Tem uma imagem muito significativa, que aí tem como título a missão na igreja, né? A missão na igreja. A missão é o coração da igreja. A missão é o coração da igreja. E se a missão é o coração da igreja, é ali onde deve jorrar o sangue vital para todas as dimensões do corpo, né, missionário da igreja. Então, isso é muito forte para todos nós, né? Isso é muito forte para todos nós. E sempre guardar sempre essa imagem de que o coração, de que a missão é o coração da igreja, né? A missão também deve ser o nosso coração, que vai nos impulsionar cada vez mais nesta saída. Por isso, um pouco à frente, para poder entender quais são os princípios da missão, o princípio e fundamento da missão. Então, princípio e fundamento da missão. Deus Pai. A missão, este desígnio brota do amor fontal, isto é, da caridade de Deus Pai, o princípio sem princípio de quem é gerado o Filho e de quem procede o Espírito. A razão da missão vem da vontade de Deus, que quer todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, gente, algo tão profundo, algo tão grande para todos nós podermos entender, né? Primeiramente, compreender que a missão, né, é desígnio, ela brota do amor fontal, isto é, da caridade de Deus Pai, né? Também do princípio sem princípio, de quem é gerado o Filho, de quem procede o Espírito Santo. Por isso que a razão da missão vem da vontade de Deus, que quer todos os homens que sejam salvos. Então, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, aqui está o chamado a cada um de nós. Para que todos sejam salvos, é preciso que alguém anuncie. É preciso que nós anunciemos. É preciso que nós apresentemos. É preciso que nós, de fato, façamos com que todos entendam e compreendam, não é, essa lógica da salvação.
Mas se nós ficarmos fechados em nós mesmos, nos nossos grupos, como grandes executores de tarefas exaustivos, deprimidos, como se diz assim, como vemos hoje nas nossas comunidades, quanta gente vai se perder? Vai se perder porque, de fato, não fomos capazes de compreender isso, né? Compreender que o conhecimento da verdade que é o próprio Cristo. Por isso, dando mais um passinho à frente, Jesus, o missionário do Pai, é o Filho de Deus, a palavra feito carne, João 1,14. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, prova do amor de Deus aos homens. Deus amou de tal modo, de tal maneira o mundo, que nos deu seu Filho único, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3, 16, 17. Então, quando nós olhamos para Jesus, o missionário do Pai, e compreendemos de fato aqui a razão pela qual nós somos interpelados, nós somos convocados, nós somos chamados, né, para sermos missionários, é justamente para apresentar Jesus, e apresentando Jesus, façamos com que as pessoas o conheçam, porque elas conhecendo irão amar, e amando, eles serão capazes de testemunhar. Como diz a história, ninguém ama o que não se conhece. E a nossa grande missão hoje é fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Porque se conhecendo, se ama, e amando, se testemunha, segue e testemunha com coragem, com fé e com convicção. É por isso que hoje há muita gente falando de Jesus e pouco vivendo Jesus. É como se Jesus fosse só falado, mas não é vivido, não é testemunhado. Muita gente conhece demais sobre Jesus, mas vive pouco demais o Jesus, para que o seu testemunho, o seu exemplo, verdadeiramente os ajude no processo de encontro. E aí nos faz lembrar muito Francisco de Assis, que ele dizia, né? Cuidado com a tua vida, pois ela pode ser o único evangelho que alguém pode ler, né? Então isso é muito provocador quando Francisco de Assis traz essa reflexão para nós, que não basta falar de Jesus, mas a nossa vida precisa falar de Jesus. Falar de Jesus, apresentar Jesus. Por isso, quando Francisco saía para evangelizar, ele chamava seus confrades e dizia: vamos evangelizar. Se for preciso, falaremos. Isto para dizer que eles evangelizavam somente com a presença, caminhando pelas ruas. E a presença já era uma evangelização. Se for necessário falar, nós falaremos. Por isso que hoje nós temos uma igreja de muitos gritos, muitos holofotes, muitos palcos, muitos palanques, muita gritaria e pouco exemplo, pouco testemunho, pouca presença real de Jesus na vida das pessoas, né? É como se diz, né? Hoje nós somos uma igreja de estádios lotados e pastorais vazias. As pastorais hoje estão vazias, mas nós estamos lotando cada vez mais estádios e mais estádios para fazer espetáculos, shows sobre Jesus,
né? E pastorais cada vez mais vazias, quase mendigando ainda para sobreviver. Mas possamos dar mais um passo à frente, depois a gente faz uma paradinha, como diz aqui. Jesus, como enviado ao mundo como verdadeiro mediador entre Deus e os homens, o Filho de Deus, pelo caminho de uma verdadeira encarnação, fez-se por nós necessitado para que nos tornássemos ricos de sua pobreza. Filipenses 2, 6, 11, né? E diz ainda, o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a sarar os contritos de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a restituir a vista aos cegos. Lucas 4:18. Sua vida é uma entrega radical de si mesmo a favor de todas as pessoas, consumada definitivamente em sua morte e ressurreição. Documento de Aparecida, número 102. Esse texto ele é muito profundo e questionador para todos nós, quando coloca com muita clareza essa realidade. E até mesmo eu partilho com vocês agora, hoje à tarde estava conversando com o padre da Diocese de Rui Barbosa, na Bahia, onde estou acompanhando no processo das Santas Missões Populares, e ele trazia para a gente essa angústia de estar vivendo lá, na qual os leigos estão cada vez mais vibrando com o encontro, com a formação, com a possibilidade de dar esse passo e a dificuldade, o esfriamento dos padres, porque não acreditam mais, inclusive até dizendo, né? Tem que mudar a metodologia, tem que mudar a dinâmica, tem que mudar o jeito. Isto para dizer que agora, qual é o evangelho que nós vamos ler? O evangelho de ontem e o evangelho de hoje já não encanta mais? A linguagem é muito clara do evangelho. A linguagem de Jesus é muito clara quando fala para nós a razão da missão e de onde deve partir a missão. Então, isso para nós é muito importante, não perder esse referencial, não é, do chamado, do apelo à missão, na qual, olhando para Jesus como Filho de Deus, né, pelo caminho de uma verdadeira encarnação. E aí a gente percebe uma frase que eu gosto muito de repetir, que Jesus, ele foi tão humano, tão humano, tão humano, que ele só poderia ser Deus. Ou seja, a revelação de Deus em Jesus Cristo acontece pela expressão máxima da sua humanidade. Um Deus que se esvaziou, né, da sua condição divina, né, e foi capaz de revelar Deus plenamente na sua humanidade no meio de cada um de nós. Só mais um passo, porque tem muitas coisas importantes, né? Falamos do Pai, falamos do Filho, e queremos falar também do Espírito Santo, protagonista da missão. Jesus não deixou os apóstolos um manual de missão, nem uma organização bem estruturada. Ele deixou o Espírito Santo, que é o protagonista da missão. Olha, gente, que interessante, né? Como é interessante isso, né? Jesus não deixou nenhum manual, não deixou nenhum receituário, não deixou nada estruturado. A única coisa que ele nos deixou foi somente o Espírito Santo, e é ele o grande protagonista da missão. Por isso precisamos recorrer sempre, sempre. Nosso maior aliado na missão é o Espírito Santo. É ele que nós devemos recorrer constantemente, para que de fato possamos ser testemunha. Diz, recebereis
a força do Espírito Santo e sereis testemunhas até os confins do mundo. Atos 1:8. Jesus fala de testemunho até os confins do mundo. Ele não fala de pregação, né? Aqui ele fala de testemunho. Receba, né, o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. O Espírito na igreja anima os missionários decididos e valentes como Pedro. Podemos ver isso em Atos 4:13, como em Paulo, Atos 13:9. Indica os lugares que devem ser evangelizados e escolhe aqueles que devem fazê-lo. Atos 13:2. Documento de Aparecida, número 150. Fechar-se à dimensão missionária implica fechar-se ao Espírito Santo, sempre presente, atuante, impulsionador e defensor. Ou seja, quando de fato nós, como igreja, nos fechamos à missão, nós fechamos completamente, né, o Espírito Santo. É fechar-se ao Espírito Santo, é não deixar o Espírito Santo agir. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que hoje nós temos uma igreja onde surgem muito mais conflitos no meio dos nossos grupos, como grandes competidores de realização de tarefas, do que grupos iluminados de testemunhas de uma missão bonita, na qual se alegra com a presença daqueles que mais precisam fazer esse encontro com Jesus, né? E aí é onde, de fato, precisamos nós sentir essa necessidade, né, de sermos cada vez mais enviados e tocados. Eu não sei se acontece aí na paróquia onde vocês moram. Uma das coisas que eu questiono muito, quando vamos para uma reunião, nós passamos quanto tempo rezando, invocando o Espírito Santo? Às vezes a gente passa 3 minutos rezando e 2 horas brigando naquela reunião e não chega a nenhum acordo, não chega a nenhum consenso de caminhada, aonde a pastoral de conjunto, aonde a harmonia da comunidade vai dar esse testemunho no meio social. Então, queridos, é muita coisa interessante. Por isso, mais um pontinho ainda, quando nós tratamos da vocação missionária da igreja. A igreja, ela é vocacionada, né, à missão. Podemos passar mais um slide. Como diz, o Senhor Jesus, logo desde o princípio, chamou a si alguns quem ele quis, e escolheu 12 para andarem com ele e para os mandar a pregar. Marcos 3:13. E enviou os seus apóstolos a todo mundo, tal qual ele também tinha sido enviado pelo Pai, dando-lhes este mandato: e depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos prescrevi. Mateus 28, 19, 20. Então, quando nós percebemos de fato, aqui está a vocação da igreja. A igreja não tem outra vocação a não ser missionária. No chamado dos 12, no chamado dos 72, no envio missionário, já no finalzinho do Evangelho de Mateus, né, nas suas últimas recomendações, ele faz o envio.
E muitas vezes parece que nós não entendemos esse envio de Jesus, não é? Fazemos da nossa igreja, muitas vezes, não é? Um lugar fechado, isolado, né? Muitas vezes sem responder aquilo que de fato ela tem como finalidade, né? E é muito importante para nós fazer esse caminho. Diz aí no texto, um pouquinho mais à frente, pode pagar os slides, passar à frente, quando ele vai dizer: ide por todo mundo, proclamai a boa nova a toda a criatura. Portanto, a igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo os desígnios de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. A missão é o coração da igreja, como nós já vimos naquela imagem anterior. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que se envolvem, que acompanham, que frutificam e que festejam. Eu acho que aqui está a definição mais clara e mais bonita para que nós possamos compreender o nosso DNA que nós recebemos desde o nosso batismo, que é a missão, né? Para compreender o envio, né? Para compreender o testemunho, para compreender que é preciso que a gente se envolva, é preciso que a gente acompanhe, é preciso que a gente frutifique e é preciso que a gente também festeje. Essa é a razão plena e máxima da nossa missão, da nossa vocação, do nosso chamado nesta nossa querida mãe igreja. Mas aí mais à frente tem uma pergunta: o que é a missão? O que é a missão? Missões são aquelas atividades onde pessoas enviadas pela igreja realizam o encargo de pregar o evangelho e de implantar a mesma igreja entre os povos ou grupos que ainda não creem em Cristo. E aqui tem uma coisa muito interessante, que até a gente hoje usa uma linguagem diferenciada. Quantas vezes a gente diz assim: vamos fazer missão no lugar tal. Não sei se isso acontece com vocês. Ei, eu fui fazer missão no lugar tal. Eu fui fazer missão na comunidade tal. Eu fui fazer missão na igreja tal. Fui fazer missão na diocese tal. Né? E hoje a linguagem que mais nós usamos hoje, que nós não vamos fazer missão. Nós vamos ser missão. Pois a nossa vida é missão. Como já dizia o Papa Francisco, eu sou uma missão neste mundo, por isso eu nasci e estou aqui. Mais do que fazer missão, é ser missão. Não ver a missão como uma tarefa, mas ver a missão como um testemunho. Então, quando nós vamos enviados pela igreja, nós não vamos fazer, nós vamos ser, né? Nós vamos ser. E o nosso ser vai edificar cada vez mais, né, aquela comunidade com o nosso testemunho. Qual é o fundamento e a dinâmica da missão? Viver e comunicar a vida nova em Cristo. Né? Documento de Aparecida, número 348. Isso é muito forte para a gente, né, gente? Qual é o fundamento e a dinâmica da missão? Primeiramente, viver e depois comunicar a vida nova em Cristo. Olha, gente, que beleza para todos nós. Que maravilha compreender isso. Não é algo grande, como dizer assim, extraordinário, impossível de se fazer. Mas, primeiramente, a gente viver. E aquilo que eu vivo
eu sou capaz de comunicar para os outros uma vida nova. Como diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Por isso, a nossa missão é apresentar Jesus para as pessoas, para que elas também se renovem nele, como nós devemos ser renovados nele a cada dia de nossa vida. Então, isso é muito importante. Então, quem é o missionário? Quem é o missionário? Quem é a missionária? Né? Vamos ver quem são essas pessoas. O missionário e a missionária, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e leigos enviados pela legítima autoridade, eles partem movidos pela fé e obedientes. Movidos pela fé e obediência, escolhido para uma obra a qual foram destinados como ministro do Evangelho. Olha, gente, como é interessante, né? Ninguém é missionário em seu próprio nome. Todo missionário, ele é enviado, né? E ele é enviado, e quando ele parte movido primeiramente pela fé, né? E é obediente. Ele é escolhido para uma obra. É alguém que tem uma obra para ser feito e te escolhe para aquela obra. E sabe que para aquela obra você é a melhor pessoa do mundo para realizar, né? E que tem um destino, né? E que essa obra a qual foram destinados como ministro do Evangelho. E não tem coisa talvez mais preciosas do que você ser enviado como ministros do Evangelho. Ministro dessa palavra que tem força, que tem poder, essa palavra que é transformadora, essa palavra que é edificadora, essa palavra que é capaz de revolucionar tantas vidas, tantas pessoas e tantas histórias. Dando um passo mais à frente, diz ainda o Papa Francisco. Passando o slide. Só mais um passo. O missionário vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai. Contrai, sim, assim, o cheiro das ovelhas, e estas escutam a sua voz. Assim, quem se apaixona por Jesus Cristo deve transbordar Jesus Cristo no testemunho e anúncio explícito de sua pessoa e mensagem. O que esse texto fala para nós? O que esse texto fala para nós? Veja quão forte é esse texto, essas colocações do Papa Francisco. O missionário vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Oferecer misericórdia. Fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai. Você não pode oferecer o que você não tem, o que você não recebeu. Se o Pai foi misericordioso comigo, da mesma forma, essa misericórdia do Pai, eu vou também oferecer às pessoas. É por isso que se diz aqui, né? Eles contraem o cheiro das ovelhas e estas escutam a sua voz. E aí a gente questiona muito a nossa prática hoje. Nós temos o cheiro das ovelhas. As ovelhas hoje ainda é capaz de ter essa proximidade tão grande para escutar essa voz do pastor. É por isso que diz, quem se apaixona por Jesus Cristo deve transbordar Jesus Cristo.
Aí a gente pergunta, como está o nível, o grau de pessoas apaixonadas por Jesus nas nossas paróquias, desde o padre, a religiosa, o religioso, o leigo, a leiga, em cada pastoral. Como é a nossa paixão por Jesus? A nossa paixão por Ele é capaz de transbordá-lo para as outras pessoas no nosso testemunho e anúncio explícito? Ou o nosso testemunho ou o nosso anúncio talvez seja mais por obrigação, né? Ou zangado, com cara de limão azedo, que você fala que ninguém acredita. Com que entusiasmo, com que convicção você anuncia, você fala de Jesus? O que nós falamos é capaz de convencer as pessoas. O que nós falamos é capaz de entusiasmar as pessoas. Ou a gente continua indo simplesmente por obrigação, né? Por obrigação. Ah, é domingo, eu tenho que ir à missa, ou coisa semelhante. Se eu não for à missa, eu não vou. Minha semana não vai ser boa. Então eu vou cumprir normas, regras. É por isso que precisamos ir aprofundando cada vez mais essa temática bonita, para que de fato a gente possa dar esse testemunho. Só para a gente concluir 2 minutos, falar um pouquinho sobre a questão da espiritualidade missionária, né? Como perdemos muito tempo hoje, tem a parte da organização mesmo da missão, mas é muito interessante nessa parte da espiritualidade nós podemos pensar. Por impulso e virtude do Espírito Santo, o enviado entra, portanto, na vida e missão daqueles que a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo. Filipenses 2,7. Por conseguinte, deve estar pronto a perseverar toda a vida na vocação, a renunciar a si mesmo, a todas as suas coisas e a fazer-se tudo para todos, seguindo as pessoas, os passos do seu mestre, manso e humilde de coração. Mostra que o seu jugo é suave e leve é a sua carga. Quando a gente entra dentro dessa questão da espiritualidade missionária, nós precisamos ir muito além. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas no mundo de hoje é muito espiritualismo e pouca espiritualidade. É muito espiritualismo e pouca espiritualidade. Porque quem mergulha de fato na fonte da espiritualidade, né, vive de maneira serena, vive de maneira aberta, adquire um grau profundo de tolerância, de paciência, de compreensão, de misericórdia diante das realidades que nós temos aí. Mas parece que nós temos muito espiritualismo impositivo na vida das pessoas, verdadeiros geradores de conflitos. Não basta os conflitos do mundo, e ainda temos os conflitos espirituais, né? De tantas e tantas igrejas, seitas, denominações que aparecem por aí, que é uma coisa meio absurda, né? Então, aquilo que brota de fato dessa vida, das virtudes do Espírito Santo, na qual o próprio Jesus é o nosso grande mestre, né, que nos faz olhar sempre para Ele, manter o nosso olhar fixo nele, nos faz crescer de maneira tão digna dentro desse caminho. Tá certo? Falta 8:55. Não sei se a gente faz uma paradinha aqui. Eu gostaria também de saber se tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição.
Se foi claro, se saí do assunto. Queria ouvir vocês. Vamos lá, pessoal. Vou aproveitar aqui um momentinho. Alguém com alguma pergunta? Ou está tudo esclarecido? Vamos lá, vocês gostam de falar e hoje estão aí em silêncio? Acredito que está tudo introjetado já, Patrick. Acredito que até aqui eles estão bem por... Ah, sim. Marilda, né? Marilda, isso. Marilda. Olha, eu moro no interior, né, do Tocantins, vivo uma realidade aqui, assim, um padre só para uma paróquia e várias capelas, aí eu faço o compromisso, eu tenho um compromisso de ajudar na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Né, assim, estou sempre à frente do Terço das Mulheres, sou ministra da Eucaristia, eu estou aqui para caminhar com os festeiros de Nossa Senhora Aparecida. E o senhor falou uma coisa assim que eu sinto, Marilda, ando sentindo que está acontecendo assim. Eu estou falando, e o pessoal parece que não está motivando. Eu não estou conseguindo, né, motivar. Aí o senhor falou aí assim, me veio. Aí agora, na oportunidade, eu queria assim, que seria a dica do senhor para que a gente conseguisse assim motivar as pessoas? Não sei, algo que a gente poderia ajudar eles, assim, ou talvez sou eu, né, que tenho que modificar o meu jeito um pouco para voltar a animar, perceber interesse nas pessoas. Marilda, hoje, mais do que fazer, nós precisamos ser. Às vezes, nós temos uma sede muito grande de fazer muitas coisas, pela própria necessidade ou pela falta de gente para ajudar a contribuir. Às vezes, a gente quer abraçar muita coisa. Eu não sei na sua comunidade, mas quase 70% dos nossos leigos, quando vão se apresentar no encontro, aí eu sou ministro, eu sou da Legião de Maria, eu sou da Apostolado da Oração, eu sou da Mãe Rainha, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu digo assim, quando é que você vai ter tempo para seu esposo, para sua casa, para seus filhos, para seu lazer, para isso, para aquilo? Então, acho que a gente precisa começar a encontrar algo profundamente que nos ajude a nos realizar, e esta minha realização pessoal, ela pode ser instrumento para ajudar outras pessoas também a se realizarem no caminho. Porque hoje a gente percebe muita gente cansado, tem muita gente cansada, muita gente fadigada, com muitas coisas nas costas, que não está dando mais conta. Então, aquilo que deveria ser para nós uma leveza, está sendo um peso muito grande que nós estamos carregando. Então, esse peso, ele impede com que muitas pessoas também possam fazer esta grande e bonita experiência, ou serem também motivadas, né, motivadas a buscar esse caminho, né? Nos faz lembrar muito as palavras de Jesus, a sinceridade, a certeza, a clareza que Jesus falava, né, a ponto dos discípulos estarem reclamando, tuas palavras é dura demais, aquela coisa, a gente não consegue suportar. E Jesus disse, olha, quer ir embora, pode ir, né? Tô nem aí para vocês, não. Aí Pedro diz, mas a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, que tipo de palavras hoje nós temos dentro do contexto, da realidade, da situação que envolve a nossa caminhada, que possa ser uma palavra diferente, possa ser uma palavra de estímulo, possa ser uma palavra de esperança, possa ser uma palavra de conforto, que até mesmo como padres, eu te digo, a gente está deixando muito a desejar.
Eu também eu estou numa paróquia que tem quase 70 comunidades. A demanda é tão grande que você chega 5 minutos antes da missa, celebra a missa, pega o carro, já vai para outra comunidade, aí aquela coisa, percebe um vazio. Mas o que acontece? O padre quer celebrar a missa em 3, 4, 5 comunidades. Não chega antes, não conversa, não socializa com a comunidade, não brinca, não escuta, é aquela coisa. Então, nós nos tornamos executores de tarefa em nome do sagrado e esquecemos o essencial, que é a vida da comunidade, na qual precisaria um pouco mais de tempo de convivência com a gente. Isso acontece com o padre, acontece com o bispo, acontece com os leigos que estão em funções dentro das suas comunidades, porque precisa fazer. Então, mais do que fazer, vamos procurar ser mais e, na leveza de ser, o nosso testemunho tocar as pessoas. Muito bem. Muito obrigada. Deus abençoe. E padre, tem fazendo, na verdade, aqui só um comentário aqui, quando o senhor falou uma frase muito, muito impactante, quando falou que quem se apaixona por Jesus deve transbordar, né? Eu achei de fato, assim, muito forte, porque a partir do momento que a gente passa a pensar nessa frase, a gente não servia por status. Eu percebo, assim, que nas nossas... São muitas pastorais. E a gente tem irmãos que servem, por exemplo, em 5, 6 pastorais. Não tem como eu servir em 6 pastorais, porque nós temos missa todos os dias. E eu entendo, se eu estiver errada, o padre me corrija, tá? Mas eu entendo que a minha igreja começa em casa. Como é que eu vou ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, se eu deixo a minha casa de qualquer jeito para estar dentro da igreja, servindo, mostrando para todos que eu faço parte de todas as pastorais? O senhor está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Pois é. Aí me veio também... esses dias eu estava lendo o Evangelho Gaudium, lá no 120, né? Onde ele fala que cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, se eu não me encontrar de fato com Jesus, como é que eu vou deixar transparecer que a minha missão? Se eu faço tudo ali, igual o senhor falou, só para cumprir tarefa, como executadores de tarefas. Então, eu preciso me encontrar com Cristo vivo, ressuscitado, para, de fato, eu ser uma discípula missionária. Né? Eu entendo assim. E eu peço muito a graça, essa graça, né? Porque, assim, não é fácil. Na correria do dia a dia. Hoje mesmo, uma irmã perguntou assim: Maria, nós estamos precisando de gente para servir. Eu falei assim: olha, eu vou ter uma aula e eu estou super ansiosa para pegar essa aula. E eu não vou poder ir hoje. Mas nós somos tantos, né? Tantas pessoas. Se minha irmã puder chamar uma outra pessoa, se ninguém se disponibilizar, eu vou. Mas eu preciso ter essa aula, participar. Olha, Maria, tem uma coisa muito importante, e a gente percebe hoje, assim como as sacristias hoje é o lugar privilegiado dos padres para suas belas roupas cada vez mais bonitas, assim também a igreja passou a ser vitrine de exposição de muita gente para a sociedade. Não é mais aquele lugar de testemunho, na qual de encontro e de testemunho diante de uma realidade cada vez mais difícil que temos diante de nós para evangelizar, aonde temos uma geração de cristal
que está aí diante de nossos olhos, que tenha o mundo diante do toque de seus dedos, de suas mãos, e um vazio existencial cada vez maior. Então, diante dessa realidade da dimensão existencial da pessoa, como nós devemos pensar a nossa evangelização, não no aspecto de querer encher as nossas igrejas de pessoas vazias, mas primeiro fazer com que essas pessoas encontrem o sentido da sua vida e façam um caminho feliz como pessoas renovadas, né? E temos hoje uma realidade muito difícil de evangelizar. É uma geração que não aceita um não, é uma geração que não aceita ser contrariada, é a geração do isolamento, é a geração da automutilação, é a geração do pensamento suicida, é a geração que está ali praticamente, que não tem consistência, nem mesmo na sua vocação primeira, que é a vocação à vida, sabendo que desse mundo só se vive uma única vez, e se a gente não viver bem, praticamente, não valeu a pena nem ter nascido, né? Porque nunca mais teremos outra chance e outra oportunidade, né? Então, a nossa missão, obrigação de apresentar Jesus da melhor maneira possível, da maneira mais encantadora que nós podemos fazer, eu te digo que poderíamos mudar a vida de tantas pessoas, né? Obrigada. Obrigada de verdade. Muito bem. Acho que alguém mais tem alguma elucubração? Ok, Padre João Paulo. Ah, certo. Daniel Nunes. É só uma última consideração. Primeiramente, agradecer e parabenizar o Padre João Paulo, né, pelas suas belíssimas contribuições mais essa aula. E o senhor tocou no assunto, Padre, muito interessante, né, quando o senhor falou que hoje os estádios estão cada vez mais cheios para as pessoas vivenciar, experienciar ali um espetáculo de um artista, de um cantor, que muitas vezes está na moda ou é famoso, e as nossas pastorais cada vez mais mendigando ou sobrevivendo nas nossas paróquias, né? Principalmente as pastorais sociais, né? Que deveria ou devem gerar um engajamento pastoral, social, político, na transformação da realidade da sociedade, né? E aí, inclusive, circulou um vídeo durante muitos dias, eu acredito que muita gente teve a oportunidade de ver esse vídeo, né? Que falava um pouco sobre isso, né? E eu achei muito importante o senhor trazer na sua fala, porque é uma realidade que a gente está enfrentando hoje e que é um desafio, assim, enorme para a gente, enquanto agente de pastoral, né, lidar na contramão dessa outra realidade aí que vem atraindo cada vez mais as pessoas e esvaziando as nossas pastorais. Ok, Daniel, que alegria poder te ouvir, né? E, de fato, é isso, a gente sente mesmo hoje essa grande realidade. É por isso que é contraditório nós afirmarmos em nossos documentos, nas nossas diretrizes, nos nossos planos pastorais, a obrigatoriedade da missão, como se a missão não fosse mais essencial, né, na nossa vida e na vida da igreja, né? Então, alguém tem que autoafirmar que tem que fazer, porque aquilo dali, como se de fato isso não existisse mais. Que é bastante dolorido ouvir e ver e sentir tudo isso, né? Que aquilo, ela nasceu para ser isso,
E hoje é como se tivesse assim, diz, olha, tu vai ser obrigado a fazer isso, porque não é mais a tua natureza, né? Então, como voltar isso novamente? Através dessas reflexões, dessa formação, desses estudos que nós vamos fazendo, cada vez mais compreendendo e dando passos significativos nessa nossa caminhada, se colocando nos passos de Jesus, né, e contemplando as suas ações, seus sentimentos, suas atitudes, sua maneira de ser e de viver, né, o reino de Deus, que foi a causa fundante de toda a sua vida. E se nós não entendermos o que é o reino de Deus, nós nunca iremos entender quem é Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Pessoal, a gente, infelizmente, começou um pouco atrasado, né? Já estamos aproximando das 9h15, mas já quero agradecer ao Padre João Paulo, né? Garanto a vocês que pode cair um raio em cima do transformador e vou correr para um canto, para outro lugar que tem internet, vou estar na cidade, acredito que na próxima aula, e vai ser melhor. Bem, agradeço a todos pela presença e também pela paciência de cada um de vocês, esperando encontrar cada um de vocês aí na próxima aula, juntamente com o Padre João Paulo, que prontamente aceitou aí o nosso pedido para estar lecionando a nossa escola missionária. Muito obrigado, Padre João Paulo, obrigado a todos os participantes, eu espero vocês na próxima aula. Gratidão a todos, façam de suas vidas uma grande missão, que com certeza viverão felizes e realizados a cada dia, viu? Não tenham medo de ser missão no mundo.